Vídeo bem delicado aqui no Histórias em Comum. Se você é pai, se você é mãe, fica com a gente até o final que esse vídeo pode te interessar. Eu sou o Rafael. Eu sou a Amanda. Nós somos casados há 20 anos, moramos aqui na Itália, temos 2 filhas adolescentes. A Anelisa, de 17 anos, e a Fernanda, de 16 anos. As 2 moram nesse momento na Inglaterra. E hoje nós estamos aqui para trazer um pouquinho para vocês a experiência nossa da saída das meninas de casa, ainda tão jovens, a síndrome do ninho vazio, mas na nossa visão, como pais, sem entrar em méritos psicológicos, em méritos profissionais, porque nós não somos da área, nós vamos relatar a nossa experiência. E você já ouviu falar desse termo, ninho vazio? Então nós vamos bater um papo aqui com vocês, como a Amanda disse, sobre esse momento que nós estamos passando. Em janeiro, a Fernanda e a Anelisa saíram de casa, rumo a Oxford, na Inglaterra, para fazer o primeiro intercâmbio de 30 dias. Foi a primeira vez que nós ficamos tanto tempo longe delas. E o interessante é que nesses 30 dias que elas ficaram lá, nós estávamos no Brasil uma boa parte desses primeiros 30 dias. Então assim, a distância era bem longa, porque se acontecesse alguma coisa com elas, a dificuldade de dar um apoio, socorrer elas seria maior. Mas depois de 15 dias mais ou menos, nós chegamos aqui na Itália e nós ficamos mais próximo delas para poder sim dar um apoio se assim fosse necessário. Como nós íamos mudar de casa no Brasil, então nós ficamos envolvidos com essa mudança logo na primeira semana, depois que elas saíram de casa. Então foi um pouco mais leve esse sentimento, porque nós tínhamos coisas para nos preocupar, coisas para fazer, para resolver, enfim. Então nós sentimos a falta delas, lógico, mas nós tínhamos com que nos ocupar naquele momento que era difícil. E nós tentamos nos blindar no seguinte sentido. Era a primeira vez que elas estariam saindo definitivamente de casa. E não ter aquele sentimento de, nossa, o que vai acontecer com elas? Nossa, vocês vão ficar aí sofrendo com isso. Não, nós olhamos o copo meio cheio da situação. De que aquilo era uma oportunidade para elas, de que aquilo era uma nova experiência, de que elas estariam bem, de que elas estariam seguras. Então isso nos tranquilizou nesse primeiro momento. E assim elas foram, bateram asas e estão seguindo na Inglaterra. Desejaram fazer o high school por lá, não quiseram voltar para a Itália para viver conosco aqui e estudar aqui. E elas estão em uma outra cidade, continuando seus estudos. E agora nós vamos falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo depois de 17 anos, sozinhos, numa casa. E como está sendo a nossa rotina, como a gente está lidando com esse ninho vazio. Como é acordar e não ter a obrigação de levar um filho para a escola, preparar o almoço, ter que levar numa atividade esportiva, ou correr atrás de alguma coisa para um trabalho escolar, levar o filho para casa de um amigo. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. E lembrando, elas têm apenas 17 anos, a mais velha, a Anelisa, e 16 anos, a Fernanda. E com tudo isso que o Rafa falou, delas estarem, de nós não estarmos, né, tendo essas obrigações, nós estamos nos redescobrindo como casal depois de 17 anos. Estamos colocando novos desafios para nós. Um deles é esse aqui, de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Às vezes dormir até um pouquinho mais tarde, trabalhar até um pouquinho mais tarde, poder preparar o almoço na hora que der fome e não com uma obrigação de horário, poder talvez ali buscar uma atividade física num horário diferenciado, coisa que a gente ainda não está conseguindo fazer aqui, né, Amanda? Sim. Porém é algo que está sendo programado para a gente resolver essa situação. Passeios durante a semana, né? Então assim, nós estamos procurando nos ocupar com desafios novos, com coisas novas, com a tranquilidade de que elas estão bem. E todo dia à noite, no final da noite... De manhã, né? De manhã elas mandam um bom dia. Ah, é verdade. Elas mandam um bom dia, porque elas acordam primeiro que nós, para ir para a escola. E durante o dia a gente vai conversando, né? Qualquer emergência elas nos chamam.
Emergências assim, tipo, perdemos o ônibus ou tá chovendo, tá dando o horário de chegar na casa, eu vou acompanhando por um aplicativo onde elas estão, há quanto tempo elas estão. Então eu tenho um aplicativo no meu celular que eu acompanho à noite, vem o relato de como foi o dia. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Então elas nos vêm e nos relatam tudo o que aconteceu durante aquele dia, qual foi a novidade, o que aconteceu de novo, o que chateou, o que foi legal. Aí nós damos a nossa visão como pais, de que isso acontece, de que isso não é certo, como elas têm que conduzir. Então, assim, mesmo longe, nós não estamos deixando de ser pais, né, Rafa? Continuamos sendo criteriosos. Já houve briga entre elas, que é normal, briga entre irmãos, e nós fizemos o nosso papel. Mas é isso, sempre tem alguma coisa que a gente tem que estar intervindo, sim, né? Uma dessas questões é essa orientação que nós estamos passando para elas da nacionalidades diferentes dentro da escola, da questão de como está sendo a escola para elas, porque elas tinham uma expectativa e hoje está sendo outra. E isso tudo do nosso ponto de vista. Viu? E assim, acho importante dizer que quando a Amanda diz que nós estamos apoiando essa questão da diversidade cultural, né, de nacionalidade, para que elas entendam que o mundo é assim. Sim. O mundo é diferente, o mundo é diverso e o mundo você tem que se adaptar, você tem que ser um camaleão e viver dentro daquilo que o cenário se apresenta. O dia que passa, a gente percebe o quanto mais essa liberdade e essa responsabilidade que elas estão descobrindo a partir de agora estão fazendo com que elas se tornem pessoas maduras, pessoas mais fortes, mais potentes, mais experientes, com um nível de criticidade das coisas mais apuradas. Então, não é existe criticidade? Deve existir, não sei, mas o pessoal entendeu. Elas estão mais críticas e reavaliando alguns posicionamentos. Sim. E a gente vem percebendo isso no dia a dia. E também a questão do diferente, né? De estar convivendo com diversas culturas, com diversas pessoas, descobrindo que o mundo é feito de pessoas diferentes, diferentes uma das outras, né? E de, como que eu posso dizer? Nossa, fugiu. Mas assim, que existe uma segregação, sim. Então, no colégio que elas estão, existe lá a panelinha da nacionalidade X, da nacionalidade Y, da nacionalidade Z, e nitidamente se percebe que as pessoas ali não se misturam, não convivem. Então, assim, elas estão podendo aprender e vivenciar, assim, não só na internet ou num livro, mas vivenciando a realidade. Isso está preparando elas para ser pessoas melhores. E vivendo novas coisas como casal, aceitando novos desafios profissionais, novos desafios de rotina do dia a dia, ameniza um pouco esse sentimento de saudade, de querer estar perto, porque na verdade isso faz parte do amadurecimento. E se você é pai, você é mãe, ou já passou, ou está passando, ou em algum momento vai passar. Os filhos, eles vão voar. Sim. E depois de 30 dias que elas estavam em Oxford, no final do intercâmbio, da primeira parte do processo delas da saída de casa, né? Nós fomos para lá, para buscá-las, para elas virem para casa, para a Itália, e ficar aqui conosco uns 10, 15 dias, elas ficaram aqui. E aí a gente começa a perceber o quanto elas estão se tornando independentes. Daqui 2 semanas, 1 semana e pouquinho, elas vão voltar para cá, já não vamos precisar ir buscá-las, elas vão vir sozinhas, assim como elas foram nessa segunda etapa sozinhas para o high school. Elas vêm e já me pediram para fazer um giro pela Itália sozinhas. Porque elas estão se habituando a fazer passeios sozinhas. Sozinhas. E a minha reação foi, hã? Como assim? E eu? E seu pai? Não, é que vocês estão se desafiando em novos projetos, a gente não quer atrapalhar e a gente já tem capacidade de se virar sozinhos, até porque a gente fala o italiano.
fala o inglês, sabe andar de metrô, sabe andar de trem, sabe andar de sei lá do que, enfim. E tem que ir mesmo. Eu acho que toda essa experiência faz com que elas se fortaleçam e sejam pessoas que possam fazer esse tipo de desafio para elas. Sim. Né? E elas vão chegar, vão dar o giro delas e nós vamos passar a Páscoa junto, né? Sim, vai ser bom. Vamos estar num período, em uma data importante. Juntos, né? E é muito legal. E, assim, eu tô muito feliz, eu acho que o Rafa também, de ver que nossos passarinhos estão voando com muita responsabilidade, com educação, com respeito às outras pessoas, porque por muitas vezes elas são até podadas demais por cultura, né? Por questões de diferenças sociais não, culturais, né? Culturais. Mas isso tudo é aprendizado, tanto para elas quanto para nós, por tabela. E assim está seguindo. E eu espero que elas aproveitem muito essa oportunidade que elas estão tendo, com muita responsabilidade. E que o mundo é muito pequeno para a gente se prender a pequenas coisas, a pequenas histórias, que tem muita história para contar ainda. Aqui nos Histórias em Comum. Então, se você é pai, se você é mãe e gostou do que a gente falou ou já passou por isso, quer compartilhar, por favor, fale aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa possibilidade do seu filho estar indo embora de casa para voar pro mundo. Amanda, tem mais alguma coisa para falar? Não. Então nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Se você gostou, compartilha, dá um joinha, se inscreve. E para finalizar, nós vamos mostrar algumas cenas aqui desse lugar onde nós viemos gravar esse vídeo, que é um lago maravilhoso que fica pertinho da nossa casa.